Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui comigo. E eu quero começar a nossa conversa de hoje com uma frase que provavelmente você já falou alguma vez na sua vida e talvez você já tenha falado sobre você mesmo. Sabe que frase que é? Eu sou assim. Ah, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, esse é meu jeito, eu não consigo agir diferente. Você já falou alguma dessas frases? Será que tudo aquilo que você chama no meu jeito de ser realmente é quem você é? Ou será que algumas dessas coisas são maneiras que você aprendeu a pensar, a sentir ou a reagir? E você repetiu tantas vezes que passaram a parecer parte da sua personalidade? Porque durante essa aula eu vou mostrar para você 5 comportamentos que são muito comuns, que talvez você já esteja chamando de personalidade, quando eles podem ser, na verdade, padrões emocionais que você aprendeu e que você está repetindo no automático. E se você acredita que você é assim, você acaba tentando se conformar. Só que quando você percebe que você aprendeu a funcionar assim, não que você é assim, aí sim, uma nova possibilidade começa a aparecer. Então, para quem está chegando agora, eu já vou me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Karine Oliveira, eu trabalho com a reeducação emocional. Eu ajudo as pessoas que percebem que continuam repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, mesmo sabendo que racionalmente ela quer muito fazer diferente, mas ela não consegue. Então, meu trabalho é ajudar essas pessoas a reconhecer esses padrões e a construir novas possibilidades de resposta para que elas consigam viver por escolha. E esse assunto, ele é muito pessoal, inclusive, para mim, porque eu já passei exatamente por isso, tá? Eu era uma pessoa bem perfeccionista, crítica, e, e eu achava que esse era o meu jeito de ser. Eu percebia as consequências disso nos meus relacionamentos, só que o problema é que eu não procurava uma forma diferente de agir, porque na minha cabeça não tinha uma forma diferente. Esse era o meu jeito. Eu achava que aquilo era quem eu era. Aquilo não era quem eu era, mas sim aquilo que eu tinha aprendido. E eu vou mostrar para vocês 5 comportamentos, só que antes de eu mostrar, eu quero explicar uma diferença muito grande, tá? Para vocês. Quando eu falo de padrão emocional, eu tô falando de respostas que você aprendeu, que você reforçou, que você repetiu. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma estrada. Quanto mais vezes você passa pelo mesmo lugar, mais conhecido aquele lugar vai ficando para você, não é? Chega uma hora que você nem pensa mais sobre o lugar que você está passando, você simplesmente vai, porque já está conhecido para você. E alguns comportamentos seus acontecem da mesma forma. Você repete tanto eles, tanto, que você passa a achar que aquilo é normal. Aquilo passa a se tornar natural para você. Então você fala, eu sou assim. Só que tem uma diferença muito grande. Quando você diz, eu sou assim, ou quando você diz, eu aprendi a responder assim. Quando você fala eu sou assim, é como se fosse uma sentença. Ou seja, você não vai mudar, porque você acha que é quem você é. Aí a segunda, ela abre uma possibilidade, porque se você aprendeu, você pode reaprender. E eu quero que você agora pense em uma característica sua que você costuma falar. Eu faço isso desse jeito porque eu sou assim mesmo. E eu não tô falando que a personalidade não existe, muito pelo contrário. Ela existe e eu ainda falo dela no meu trabalho. Também não tô dizendo que absolutamente tudo que você faz é um padrão que você precisa mudar. Não. Muito menos que você precisa deixar de ser quem você é. Muito menos isso. Por isso que eu ensino, na verdade, a reeducação emocional. E a reeducação emocional não tem nada a ver em transformar você em outra pessoa. Não. Na verdade, é você começar a perceber quando determinadas respostas que estão acontecendo porque você realmente escolheu agir daquela maneira. Ou quando você tá só repetindo uma forma que você aprendeu a funcionar. E aqui vai aparecer um vilão invisível. Não é simplesmente falta de conhecimento, tá? É o automático que se torna invisível. Porque é muito difícil você escolher diferente quando você não percebe que você está escolhendo sempre do mesmo jeito. Tem um detalhe muito importante que eu quero compartilhar com você. Você pode entender racionalmente que um comportamento ele está te prejudicando. Você fala, você sabe que tá. Só que você continua repetindo. Eu vejo muita gente falar, Karine, eu sei disso, eu entendo, eu tenho conhecimento, eu quero mudar, só que na hora eu faço igual. Porque o que acontece? Entender um padrão não significa automaticamente você deixar de repetir ele. Às vezes você sabe, mas não consegue, tem um motivo por isso. E eu quero mostrar para você como que isso acontece na vida real, por isso que eu falei para você de 5 comportamentos. E o primeiro comportamento é quando você diz, eu prefiro fazer tudo sozinha.
Tem pessoas que falam, você é esse tipo de pessoa que diz, deixa que eu faço sozinha, é mais fácil eu resolver, eu não gosto que ninguém depender de ninguém, eu não sei esperar pelos outros, se eu esperar pelos outros nada acontece. E talvez você tenha transformado isso numa característica sua, dizendo, eu acho assim porque eu sou independente. E talvez você é independente mesmo. Só que você prefere fazer sozinha ou você aprendeu que depender de alguém não é seguro? É uma preferência ou é um aprendizado? Porque são coisas diferentes. Uma pessoa ela pode escolher fazer uma coisa sozinha porque ela quer fazer sozinha, ou ela pode fazer porque ela não consegue pedir ajuda, mesmo quando ela sabe que está cansada, está exausta. Então, os dois comportamentos por fora parecem ser iguaizinhos, só que por dentro eles não são. Então, observa se quando alguém tenta te ajudar, se você aceita de boa, tranquilo, ou se você já responde logo de cara. Não, eu não preciso, pode deixar, eu resolvo. Esse é o primeiro comportamento a se analisar. E o segundo comportamento? É quando você fala assim, eu não gosto de conflito. Tem gente que diz assim, eu sou tranquilo, eu sou tranquila, eu não gosto de discussão, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar quieto, não vale a pena discutir nem falar. E tranquila, tem situações que não vale mesmo a pena discutir. Só que você realmente escolhe não entrar no conflito ou você evita qualquer possibilidade de desagradar outra pessoa? Porque você pode aí passar anos achando que o que você chama de ser tranquilo, é às vezes uma dificuldade de você colocar limites. Talvez você diz sim querendo dizer não. Talvez você aceita algo e fica quieto e depois sente raiva, fica cansado porque você tá vendo o que você tá repetindo. Você repete aquela conversa na sua mente e você pensa, eu deveria ter falado. Só que quando acontece novamente, você faz de novo, você age da mesma forma, fica quieto. E não significa que você é necessariamente uma pessoa tranquila. Talvez tenha uma resposta emocional aí que é importante você enxergar. Talvez você disse sim e 5 minutos depois você ficou com raiva, porque você queria ter dito não e você não conseguiu. Faz sentido? E agora vamos para o terceiro comportamento. Quando você diz assim, eu sou uma pessoa que cuida de todo mundo. E esse comportamento é interessante porque ele pode parecer uma das melhores qualidades aí que você tem. Porque você cuida, porque você resolve, porque você ajuda as pessoas, porque você está sempre disponível para elas. Talvez você seja o tipo da pessoa que, se alguém da família tem um problema, procura você para solucionar. Se alguém está mal, você fica mal. Eu não estou dizendo que cuidar é algo ruim. Muito pelo contrário. Cuidar pode ser, inclusive, uma expressão genuína de amor. A questão aqui é outra. A questão é, em que momento na sua vida cuidar do outro virou se responsabilizar pelo que pertence ao outro? Porque tem algo bem diferente entre você dizer, eu amo você, eu tô do seu lado e eu preciso resolver isso para você ficar bem comigo. Porque se você não ficar bem comigo, eu também não consigo ficar. Percebeu a diferença? E é aqui que muitas pessoas passam anos pensando, quando meu marido mudar, quando meu filho resolver, quando minha filha parar de ir, quando aquela pessoa finalmente entender, aí eu vou ficar bem, porque eu só vou ficar bem quando o outro estiver do jeito que eu acho que é melhor. E aí o que acontece? Sem perceber, você entrega o seu estado emocional na mão de outra pessoa. E esse é um dos padrões mais difíceis de enxergar, sabe por quê? Porque ele vem vestidinho de amor, parece algo muito bom. Faz sentido? Aí eu vou falar pra você de um quarto comportamento. As pessoas que dizem, eu penso muito antes de eu decidir. Talvez você considere que você é apenas uma pessoa muito cuidadosa. Você pensa, você analisa, você pergunta, você confirma, você conta para um amigo ou para uma amiga, você pergunta para o seu cônjuge, você conversa com alguém da família, você pesquisa mais um pouco antes de tomar alguma decisão. E não tem problema você ouvir as pessoas. Aqui o ponto é, você busca opinião para você ampliar a sua visão ou você precisa da aprovação dessas pessoas para você confiar na decisão que você quer tomar? Porque, de novo, são coisas diferentes. Tem gente que sabe exatamente o que quer fazer, até que alguém discorda. Aí, se alguém discorda, a pessoa pensa, será que eu tô errado? Será que eu deveria fazer dessa forma? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu deveria esperar? Será que vão ficar chateados comigo? Ela acaba mudando a decisão por causa dos outros, da opinião dos outros. Aí, uma decisão que parecia ser muito clara para ela, deixa de ser. E o problema não é você pedir opinião para outras pessoas. É quando você precisa que o outro concorde para se autorizar você a se escolher. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, quanto que a opinião das outras pessoas pesa na sua decisão?
Esse é o quarto comportamento. Aí a gente vai pro quinto. E aí o quinto comportamento é, eu sempre deixo para depois. E talvez esse seja um dos comportamentos mais silenciosos que tem. Porque a pessoa, ela fica, depois eu vejo isso, agora não dá. Quando as coisas acalmarem, eu faço. Eu preciso primeiro resolver isso. Quando meus filhos estiverem bem, quando passar essa fase ruim. E aí você vai deixando pra lá. E aí você chama isso talvez de responsabilidade. Estou sendo responsável. Só que há quanto tempo você está esperando a sua vida ficar menos ocupada para você começar a participar das suas prioridades? Porque algumas pessoas, elas não se abandonam de uma vez só, elas ficam adiando. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos. E aí sempre ela tem uma justificativa perfeita. Porque ela tem o trabalho, porque ela tem os filhos, porque ela tem a família, ela tem o dinheiro, ela tem uma urgência que faz ela ficar em segundo plano. É justamente essas justificativas razoáveis que faz com que esse padrão pareça invisível e ele fique escondidinho por muito tempo. Anota essa frase. Em tudo que você repete é quem você é. Às vezes, é apenas o jeito que você aprendeu a responder. Faz sentido para você o que eu tô falando? E aí muda a pergunta que você faz para você, em vez de você se perguntar por que que eu sou assim, você vai começar a se perguntar por que é que eu respondo assim? Por que que eu ajo assim? Conseguiu perceber a diferença? Porque quando você acredita que você acaba transformando isso na sua identidade. E quando você começa a perceber que é a maneira que você aprendeu a reagir, aí você começa a investigar esse comportamento. E é aqui que vai começar a reeducação emocional. Você não vai lutar contra você vai começar a enxergar como que você age. E perceber isso é uma grande oportunidade. E sabe por que é uma oportunidade? Porque talvez você já tenha tentado mudar várias coisas na sua vida e você não consegue. Talvez você já leu livros, já viu podcast, já fez cursos, talvez você já tenha passado por outros processos de desenvolvimento pessoal, só que você olha e se dá conta de que eu sei tanto, eu tenho tanto conhecimento, sei tanta coisa, mas eu continuo fazendo igual. Sabe por que que isso acontece? Porque informação e transformação não são a mesma coisa. Você pode saber que você deveria colocar limites e mesmo assim você continuar dizendo sim para aquilo que você gostaria de dizer não. Você pode saber que não controla as pessoas e mesmo assim continuar tentando resolver o problema delas. Você pode saber que você precisa se priorizar e mesmo assim continuar se colocando por último. Então, talvez não esteja faltando para você informação sobre o que você deveria fazer. Talvez esteja faltando você tomar consciência desse padrão invisível que está aí tomando a decisão por você. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma mulher que você conhece como a pessoa mais forte da família. Todo mundo liga para ela resolve tudo, nunca ela pede ajuda. Durante muitos anos ela sente orgulho de resolver os problemas da família, até que ela percebe que isso tem um preço, que ela está disponível para todo mundo, mas ela não consegue demonstrar a vulnerabilidade dela para ninguém. Ou seja, que ela também tem problemas. E quando ela percebe esse problema, ela não precisa deixar de ser forte. Ela começa a aprender que ser forte e aceitar ajuda podem coexistir. Faz sentido? Vou dar um segundo exemplo. Imagina uma pessoa que fala, eu não gosto de confusão. Só que ela começa a observar e perceber que ela passou anos aceitando coisas para evitar que alguém ficasse chateado, e o objetivo não é transformar a pessoa numa pessoa que briga com todo mundo, não. É permitir que ela continue valorizando a paz dela, mas sem precisar abandonar aquilo que ela acredita. E é disso que eu tô falando. Talvez você tá pensando aí, Karine, eu sempre fui assim. Eu sempre agi dessa forma. Eu sei disso. E eu sei que o tempo de repetição não é necessariamente prova que isso é sua identidade. Algumas respostas, elas podem ter sido repetidas por décadas. Você passou anos fazendo. E é justamente por isso que parece tão natural para você. Então, alguém pode pensar assim, outra pessoa pode pensar, mas eu sei que eu faço isso. Tá ótimo. Perceber é importante, você já sabe. Mas lembra do que eu falei para você? Entender racionalmente não significa que automaticamente você vai mudar. Não significa que você vai passar a agir diferente. E talvez no seu caso, você acredita que o problema são as pessoas que estão ao seu redor. Mas as pessoas que estão ao meu redor, elas não mudam. Você ter uma vida diferente, isso não vai começar quando as pessoas finalmente mudarem, quando você conseguir finalmente controlar tudo, quando você conseguir mudar as pessoas ao seu redor, não.
As coisas começam a mudar quando você consegue perceber aonde você consegue fazer escolha pela sua decisão. Agora, você percebeu algum dos comportamentos aí que eu falei de 5. E sabe qual é o erro mais comum das pessoas? Às vezes elas querem mudar tudo imediatamente. Pronto, eu nunca mais vou fazer isso. Agora eu vou falar não para todo mundo. Agora eu não vou resolver mais o problema de ninguém. Eu não vou pedir mais opinião para ninguém. Só que cuidado, porque isso pode ser apenas um trocar um automático pelo outro. E aí você não consegue sustentar isso por muito tempo. E a reeducação emocional não significa você sair de um extremo e ir para o outro. Muito pelo contrário. Na verdade, você não precisa, tipo, sair do que eu faço tudo pelos outros para agora eu não vou fazer nada para ninguém. Não é isso. O primeiro passo, na verdade, é você perceber o que está acontecendo com você. Porque você não vai conseguir escolher, não vai conseguir fazer escolhas conscientes sobre aquilo que está invisível, que você não consegue enxergar. Eu vou te ensinar agora num exercício bem simples. Nos próximos dias, toda vez que você perceber um desses comportamentos que eu falei, que talvez você tenha um deles, não tentar se corrigir imediatamente. Você vai fazer uma pergunta, 3 perguntas para você. Primeiro, o que foi que aconteceu? Qual foi a situação? Qual foi a minha resposta? O que eu fiz? Foi automático? Eu disse sim, eu tentei resolver, eu fiquei quieto, eu busquei a aprovação do outro, eu me coloquei por último. E se eu não tivesse apenas repetindo o que eu sempre faço? Qual é outra resposta que eu faria que seria possível? Olha só que interessante, eu não perguntei qual é a resposta certa. Eu perguntei qual é a outra resposta que seria possível. Porque antes de você mudar um padrão, é importante você começar a perceber que existe uma outra possibilidade de resposta além daquela que você está acostumado a agir. E isso começa a criar um espaço entre aquilo que acontece com você e aquilo que você faz depois. E é nesse espaço que começa a existir uma escolha. Então, eu vou deixar esse exercício para você. Você vai escolher um desses 5 comportamentos que eu falei para você. Você lembra dos comportamentos? E aí você vai perceber qual que você se identificou mais. Durante essa semana, você vai observar todas as vezes em que esse comportamento aparece. E aí você pode até criar uma anotação, inclusive no seu celular ou no seu diário, e você vai escrever: isso aqui é uma escolha minha ou é um padrão que eu aprendi? E aí, quando você perceber que aquele comportamento chegou, você escreve essa situação. É uma escolha ou eu ajo assim no automático? E por quê que eu quero que você faça isso? Para você começar a enxergar. Porque aquilo que está invisível vai continuar decidindo por você. E eu quero que você aprenda a viver por escolha. Então, eu falei de 5 comportamentos. Você se lembra quais são? Vamos lá, vamos reprisar juntos aqui. Primeiro comportamento, fazer tudo sozinha. Segundo comportamento, evitar conflitos. Terceiro comportamento, cuidar e assumir os problemas dos outros. Quarto comportamento, buscar a aprovação das pessoas antes de você decidir por você. Quinto comportamento, sempre você deixar você para depois. E aí, qual deles mais fez você pensar, nossa, será que isso é mesmo o meu jeito ou é um padrão que eu aprendi? Escreve aqui para mim nos comentários. E eu quero também uma segunda resposta sua. Qual foi o maior aprendizado que você teve nessa aula? E eu não quero que você escreva aqui embaixo para mim, eu aprendi tudo, porque eu não quero isso não. Eu quero que você fale exatamente uma frase, uma percepção, aquilo que você vai sair daqui pensando. Por quê? Para que eu tenha certeza que você realmente aprendeu, tá? E eu quero fazer um convite para você também. Eu quero que a partir de hoje você vai começar, né, a observar aí a sua vida, para que você consiga aprender a fazer escolhas diferentes. E eu vou fazer uma próxima aula e eu quero que você esteja aqui também, tá? Por quê? Porque viver por escolha não é você continuar, não significa você querer controlar tudo que acontece na sua vida. É você ampliar a sua consciência para que você consiga realmente escolher por você. E aí, na nossa próxima aula, eu quero, juntamente com você, pegar um desses comportamentos e a gente se aprofundar, tá bom? Talvez você seja uma pessoa que todo mundo admira, talvez seja aquela pessoa que resolve, aquela que segura, aquela que não deixa a peteca cair, aquela que ouve. Nossa, as pessoas falam, nossa, você é tão forte. E talvez você tenha muito orgulho da força que você tem. Só que eu tenho uma pergunta que eu quero que você faça. Você é forte porque você escolheu desenvolver essa força? Ou você é forte porque em algum momento você aprendeu que você não podia precisar de ninguém? Tem uma diferença entre você ser forte e sentir que você precisa dar conta de tudo. E quando essas duas coisas elas se confundem, uma qualidade pode começar a cobrar um preço muito alto de você.
E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar na próxima aula. Você é forte ou apenas você aprendeu que você precisa dar conta de tudo? E aí eu espero que você esteja aqui comigo, porque talvez você vai descobrir que aquilo que você chamou durante anos de força, e que talvez seja uma força, mas que pode esconder um padrão aí que talvez você nunca teve a oportunidade de se questionar, tá bom? Então até a próxima aula e durante essa semana lembra da pergunta que eu fiz. Isso é uma escolha minha ou é um padrão que eu aprendi? Ok? Então te vejo na próxima aula.